seja muito bem-vindo ao programa Impacto Ambiental. Eu sou a Vanessa Falcão, apresentadora do programa, e engenheira ambiental e sanitarista, e hoje eu estou aqui com o Maia, que é o representante da Copersal. A gente vai falar um pouquinho sobre cooperativa, associativismo, gestão de resíduos da construção civil aqui no município de Capão da Canoa. Eu vou apresentar o Maia para vocês. Ele é engenheiro, tem larga experiência no setor automotivo, atua hoje na gestão da unidade da Copersal de Capão da Canoa, unidade que atua na gestão de resíduos da construção civil. Então eu já aproveito de dar a oportunidade para falar um pouquinho da Copersal. O que é a Copersal? Que tipo de resíduo que vocês recebem lá? Bom dia a todos, né? Então, prazer aí estar no programa hoje. Então, né, na unidade de Capão, né, que é o ecoponto, né, do município, então nós trabalhamos com dois tipos de resíduos, né? Nós trabalhamos com resíduos de construção civil, né, que são madeira, caliça, né, restos, né, de recicláveis de obras, né, que hoje tem muito, né, principalmente na demolição, né, e nas reformas, né, que tem bastante hoje, né, e também trabalhamos com RSV, que é o volumoso, né, Sim. Que é sofás, restos de móveis de cozinha, né, eletrodomésticos, né, e sucata. O pessoal chega da praia, vê que tem cupim e manda para a Copersal. Exatamente, né, então nós recebemos então na unidade, né, todos esses itens. Alguns itens são remanufaturados, reutilizados, né, a lei do R, e outros são dada a destinação final correta, né, o CDF, como a gente fala, né, que é quando tu dá a destinação para algum aterro ou então alguma outra operação que reutilize esses produtos. Sim. Então são esses dois materiais que são nossos carros, que são os nossos carros-chefes, né? E a Copersal tem uma usina de RSU e uma de RCC, né? Para quem não sabe, RSU é resíduo sólido urbano e RCC são resíduos da construção civil. Então, a unidade de Capão atua com resíduos da construção civil. Qual é a diferença dessas duas usinas, de RCC e de RSU? Bom, o principal ponto aí que a gente identifica, né, é a questão, né, do nosso lixo diário, né, onde contém o lixo orgânico, né, e os recicláveis, né, de uso diário, né, como as embalagens, né, de alimentos, embalagens, né, de presentes, embalagens de eletrodomésticos, e a questão do nosso resíduo, né, orgânico, né, resto de comida, de alimentos, né, no geral. E com relação ao RSCC e o RSV, a gente identifica muito essa questão de serem mais secos, né, de não terem, né, aquela questão do chorume, né, fora a questão de podas, né. Então esse aí para mim hoje é a grande diferença entre um e outro, né. Então esse ponto hoje para nós é o determinante, né, entre um e outro. Entre um e outro, perfeito. Inclusive tem uma quantidade muito grande de madeira, né, nos RCCs que a gente não encontra nos RSUs. Isso. E o que vocês enxergam dentro dessa área de resíduos, que é bem abrangente? Qual seria o maior desafio na gestão de resíduos hoje? Hoje, então, né, a gente, né, vem acompanhando, né, independentemente de gestão, né, a questão, né, do descarte, né, em locais públicos, né, descarte irregular, irregular, né, principalmente, né, em áreas, né, onde não há cercamento, né, nós estamos numa parceria com a Prefeitura, Secretaria de Obras, né, e Meio Ambiente, fazendo a limpeza aí do Marina Park, do Parque Antártica, da Rua Ubatuba, né, e do próprio Parque de Máquinas, né, na sua lateral, onde até vai ser extinguido, né, a área de descarte de caliça, e que já estava virando um ponto de descarte de móveis. Acaba, né, que as pessoas se acostumam, né, de ter aqueles materiais ali, vão colocando mais um pouquinho e daqui a pouco vira um grande lixão a céu aberto, né? Exatamente. O que acontece, né? Há aquela questão do vício, né? São locais viciados, né? E que a prefeitura, através, né, dos seus departamentos, vai buscar solucionar esses pontos e também através de câmeras, né? Segundo
a administração, né, e os secretários, o Beto Rocha e o Nenê. Ótimo. E daí tu acha que com câmeras pode inibir as pessoas de descartarem irregularmente nesses locais? Sim, eu acredito, porque já existe uma lei, né, no município. Até as multas são bem pesadas, né, então essa questão do descarte irregular, né, prejudica bastante, né, a convivência comum nos pontos. Então eu acredito que essa questão da fiscalização e principalmente da educação, né, e divulgação, né, do ecoponto são chaves para tudo isso. Uma vez que no ecoponto, né, pequenos geradores, né, como jardineiros, né, pessoal que faz transporte de pequenas cargas, pessoal que tem a sua segregação em casa, ela vai até o ecoponto, descarta sem nenhum custo, né? Hoje só é cobrado dos grandes geradores, né, que são construtoras, né, lojas, empresas que descartam ali conosco, que ao invés de deixar em frente os seus estabelecimentos, preferem descartar lá, né? O valor é muito acessível, né? E os pequenos geradores, que na sua grande maioria acabam desconhecendo, eles não existe custo nenhum. Então a gente vê, né, que aonde a informação chega, né, começa a se ampliar, né, esse descarte de maneira correta, né? O nosso ecoponto fica num local privilegiado, né, dentro da cidade, né, na rua Honório Germano 1835, atrás do condomínio Murano, né, e que é uma transversal da Avenida Central, né? Então tu pode ir até lá, fazer o descarte e depois ir embora, né? A gente dá o recibo, um comprovante, né, de descarte correto, né? E a prefeitura é quem faz, né, o pagamento, né, para esses pequenos geradores, né? Porque já havia o custo também do descarte regular, que a prefeitura tinha que limpar as ruas, né? Então foi deslocado esses valores de investimento. Que é muito menor. E que é muito menor. E que é muito menor, né? Porque a limpeza na rua, né, com máquinas, equipamentos, direcionamento para aterro, se torna um custo muito mais oneroso para a prefeitura, né? E isso daí é uma questão de saúde pública. Sim. E aí, então, com isso, né, tu vai acabar tendo problemas posteriores com relação à saúde, né? E existe um estudo onde cada real gasto com saneamento e a questão de resíduos é saneamento, para quem não sabe, né? Tu reduz o custo com saúde. Até R$2 de investimento em saúde. Então, quando eu gasto na parte de saneamento, eu economizo 2 na área de saúde. Então, acredito que é muito importante, né, que as pessoas devem fiscalizar umas às outras, né? Sim. Conversar com essas pessoas que fazem o descarte irregular, para que elas procurem o ecoponto, né, descartem lá, que eu tenho certeza que hoje nós somos fiscalizados, licenciados e damos a destinação correta, né? Estamos fazendo os novos investimentos para poder ampliar a capacidade e principalmente a operação, né? Sim. Tanto da parte da caliça, quanto a parte da poda e a parte da madeira, né? São nossos maiores investimentos hoje, agora, para esse ano. Sim, e poder atender melhor o município de Capão da Canoa e os cidadãos, né? E a gente falou um pouquinho dos desafios, né, da área de gestão de resíduos, que é o descarte regular, também a falta de segregação na fonte, né? Muitas vezes os resíduos vêm misturados. E o que você enxerga que é uma oportunidade na área de gestão de resíduos? Bom, essa questão das oportunidades, né? Hoje, principalmente, né, nós temos as questões, né, envolvendo a reutilização, a reciclagem, né, que gera emprego, né? Hoje nós contamos lá com 20 cooperados. Esses 20 cooperados, né, dentro das suas famílias, são mais umas 3 ou 4 pessoas, então todas elas são beneficiadas. Nós temos a questão da divisão de lucros, né, que é muito bem vista e é um ponto que dentro da indústria automotiva, né, traz grandes benefícios para a empresa, né, porque quando quando tu atua dentro dessa forma, tu está trazendo o funcionário para dentro da empresa e principalmente dividindo, né, as questões de lucratividade, que é muito importante hoje.
né? Principalmente para esse pessoal de baixa renda, né? Para as pessoas que trabalham conosco e que dependem justamente de um salário digno e principalmente de ter condições, né, de manter a sua família, né? Então a gente tem bons resultados com relação a isso, né? E vejo muito, né, com muito bons olhos a questão do reuso e remanufatura de diversos produtos, né? Hoje a gente já tem testes em cima das podas, né, com bons resultados, né? A própria madeira para biomassa, acabamos de ser homologados em mais uma empresa para destinação de biomassa, né? Uma grande empresa. Esperamos ampliar aí bastante aí a nossa capacidade de mais de 30% agora durante esse ano, para daí poder atender da melhor forma possível. A questão da caliça também na parte de reutilização dessa caliça para a fabricação de pavés, né, para devolver à prefeitura, né, que uma parte do investimento deles em nós devolvemos à prefeitura até 15%, que é o nosso BDI, né? Nos últimos 2 anos nós devolvemos mais de 1.000 toneladas de material para a prefeitura. Então, além da questão social, né, a gente ainda devolve em forma de produto o que nos é descartado. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante de trazer e elucidar para o nosso telespectador é que esse envio dos cavacos, né, que chega como poda na Copersal ou como madeira, é triturado dentro do empreendimento. Este material é enviado para grandes empresas, eles utilizam como combustíveis para caldeira, eu imagino, né? Caldeira. E fazem a troca da utilização de combustível fóssil para combustível renovável. Então é uma forma também da gente gerar coisas positivas, né? Um impacto ambiental positivo dentro dessas empresas a longo prazo. Porque os combustíveis fósseis um dia vão terminar. E aí a gente não pode ficar dependente destes materiais. E a caliça, que já chega como resíduo ali na Copersal, é reutilizada para base de asfalto, base de, talvez, pisos, em algumas construções. Exato, em algumas construções, né, terraplanagem, né, aquele cascalho grosso que eles falam, ela pode ser utilizada e depois eles colocam a camada fina, né, que daí dá o assentamento total, né. E além da gestão dos RCCs, vocês também fazem as limpezas de ruas e praças no município, né? Exatamente. Sempre que nos é solicitado e que existe a possibilidade, né, num trabalho em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Secretaria de Obras, a gente faz a segregação, né, triagem desses materiais na rua e depois a destinação final, né? Porque como ele vem muito misturado, né, a gente faz um trabalho antes da retirada e para que quando ele seja colocado no caminhão, ele já possa ser destinado diretamente a um aterro. Perfeito. Porque como se mistura muito, né, o RSU com restos de obra, com descartes ilegais, né, de outros produtos e até mesmo de imóveis, tu tem uma mistura muito grande de produtos. E aí tu não consegue aterros que conseguem aceitar tudo. Uhum. Cada um tem a sua especificidade. Especificidade. Fala de novo. Especificidade. Não sei se tem que parar. Bom, então cada um deles tem a sua especificidade e com isso, né, a gente consegue direcionar para aterros onde cada um deles tem o seu material, né? Então, hoje, né, nós já temos aí 4 locais limpos, né? Um deles, o que mais ficava à vista era o do Marina Park, né? E como eu falei, né, acredito eu que a solução para tudo isso não é só a limpeza, né? É a questão da fiscalização e principalmente, né, a longo prazo, a educação nas escolas. Isso conscientização da população. E aí a conscientização já das crianças, né, que muitas delas já têm essa consciência, né, até mesmo pelo grande
o grande fator comunicação que nós temos hoje, né? Muitas crianças têm acesso à informação, sim, muito mais do que, por exemplo, eu tive, né? Quando, muito mais fácil, né? Muito mais fácil, porque acessam o celular ou os computadores, né? Então elas já têm essa consciência, algumas escolas já fazem essa conscientização, e isso daí faz com que eles, posteriormente, tenham uma consciência maior do que infelizmente, hoje nós temos, né? Então eu vejo como o ponto-chave a longo prazo é a conscientização nas escolas, né? E principalmente, né, também nas empresas, né? Que as empresas de Capão, né, a SIC, através da, né, outra Sinduscom, outros sindicatos, outras entidades, conscientizem, né, os donos, os acionistas, né, desses associados. Exato, os associados como um todo, para que fiscalizem, né? E principalmente deem o destino correto, né? Hoje nós recebemos materiais, né, de algumas empresas, né, de algumas associações, né, e emitimos para eles o recibo, para que eles possam comprovar para a prefeitura, exatamente, que eles possam comprovar para a prefeitura que dão a destinação correta. Um gatilho muito bom é tu contratar, né? Ou então buscar uma consultoria na parte de gestão, né? Nós temos alguns profissionais e trabalhamos, né, em parceria com alguns profissionais da parte de ambiental, seja técnico ambiental, seja engenheiro ambiental, né, ou gestor ambiental, como se tem hoje, para que ele faça um trabalho dentro da empresa e dê todo o fluxo e o processo correto. Para que já chegue na Copersal da forma correta. Da forma correta, minimizando o custo e melhorando a questão do descarte, meio ambiente, principalmente a questão da limpeza das ruas. Certo. E agora, para que o nosso espectador possa ter a consciência, como que eu faço para levar os meus resíduos da reforma que eu fiz do meu apartamento, na minha casa, aqui de Capão, para a Copersal? Bom, existem algumas questões que já não, a gente só recebe, né? Mas geralmente, né, se contrata algum telecaliça, que já possui a caixa, né? Ou então se é em área privada, né, ela contratar algum freteiro, ou então alguma empresa especializada nesse ponto, e cobrem dela a questão do recibo. Do recibo e do CDF, se for necessário. Para que, ao ser descartado no local correto, ele depois possa cobrar dele o real descarte. Sim. Porque a gente vê que alguns maus profissionais, eles dizem, né, ou vendem a ideia de que vão descartar num local correto e acabam não descartando. Sim. Mas eu tenho certeza que isso é mínimo, né? A gente trabalha aí com alguns telecaliças, sempre de forma correta, né, idônea, para que a gente possa manter o trabalho e o serviço em alto nível. E se a gente tem essa nova lei do município de Capão, que gera multas, né, é muito importante a gente também elucidar que o gerador, e no caso o morador, né, o cidadão, é responsável pelos resíduos que ele gera. Então ele precisa garantir que o encaminhamento correto desses resíduos está sendo realizado. Exato, exatamente. E eu fiz também uma poda e uma limpeza no meu jardim. Posso também levar esses resíduos para a Copersal? Pode. Como é que funciona, né? Pequenos geradores que a gente fala, tá? São pessoas que levam no seu reboque, ou então no seu próprio carro, dentro de embalagens, né? Ou então na sua caminhonete, né? Então ela até 3 metros, né, de cubagem, né? A prefeitura fica a cargo da prefeitura esse custo, né? Então a pessoa, ela chega, né? Nós temos a fiscalização da prefeitura dentro da nossa cabine, então é feita a pesagem, a pessoa entra, descarta nas baias e local correto, seja ele móvel, seja ele reciclado, seja ele poda, como tu falou, seja ele algum tipo de descarte que ele tem, e nós damos o direcionamento correto. Ele sai, é feita a diferença de pesagem, o fiscal, né, faz a conferência, né, e depois isso aí é enviado à prefeitura em forma de dados para que seja feito o nosso ressarcimento. Né? Perfeito. Agora a gente tem algumas imagens ali da Copersal que a gente vai passar para o pessoal conhecer como é que funciona a gestão de vocês e depois a gente volta.
aqui é do desmanche dos móveis, chega no estofado aqui. Daí é separado a madeira, tirada a espuma. Tirada a madeira para ir pro picador. Os colchões, cama. A espuma retirada. É prensada. Chega o reciclado aqui da construção civil. É extraído o plástico, papelão. E agora vocês conheceram um pouquinho de como que funciona a Copersal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar sobre a Ecoglass, que é uma empresa que faz a gestão de vidros, que é a patrocinadora aqui do nosso programa. Voltamos em breve. Estamos de volta e eu gostaria de trazer um pouco do que a gente viu no vídeo da Copersal. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um galpão de triagem separado da área de gestão de resíduos. Neste galpão é feita a desmontagem dos resíduos volumosos, que são sofás, grandes móveis, onde são removidos os metais, madeira, tecidos e são segregados separadamente, assim como outros resíduos que vêm nas caçambas de resíduos da construção civil, que são os plásticos, outros materiais de metais, fitilhos, sacos de cimento, onde a gente faz essa separação e consegue vender esses resíduos de uma forma parecida com os resíduos sólidos urbanos, porque eles são RCCs, mas eles têm características de RSU. E eu já quero aproveitar e dirigir mais uma pergunta para o Maia. Com esse crescimento, essa expansão da região do litoral norte, com o porto, com a melhoria nas questões de saneamento, com o crescimento da cidade, como que você vê tanto as oportunidades quanto os desafios que a Copersal pode abraçar nesse momento? Bom, né, então, nesse último ano, né, nós tivemos essa questão da privatização da Corsã, né, com isso, né, houve um alinhamento, né, entre a prefeitura, né, Ministério Público e a própria empresa, né, que hoje está gerindo a Corsã, no sentido de gerar, né, a estrutura de saneamento, né, que era o principal ponto aí que emperrava, né, grandes obras, né, grandes empreendimentos, né, porque numa região litorânea é essencial essa questão de saneamento. Então, acredito que com isso vai se ampliar muito, né, a questão de novas construções, né, tanto elas verticais, né, quanto as questões de condomínios, né, porque sem uma capacidade de investimento tu não consegue fazer saneamento. Então acredito que esse ponto é chave, né, em todas essas cidades aqui do litoral, Tramandaí, Capão, Arroio do Sal, com essa questão do porto, né, e também da liberação de novas obras, né, e Torres, né, eu vejo como um crescimento muito grande,
né? Só para a construção do porto são mais de 5.000, né, operários. Nós temos grandes empresas que já se movimentaram, né, para a construção de galpões, né? Então vão ser estruturas logísticas, estruturas de talvez invase, talvez de transporte, logística, e tudo isso gera resíduo. Sim. Indústria suporte do porto, exatamente, né? São indústrias, né, e até subprodutos que possam estar sendo exportados, né? Ou importados, né, para fabricação e montagem. Sim. Né? Não só aqui, centros como logísticos. em Três Cachoeiras, como em Terra de Areia, como em Osório. Né? Eu vejo que como um todo, né, toda essa região aqui tem um potencial muito grande para crescer. E principalmente também essa proximidade com a serra. Né? Então, acredito eu que o potencial é muito grande nos próximos anos. Né? Só o investimento no porto, né, já são mais de 5 bilhões. Né? A semana passada eu li no Jornal do Comércio a questão do licenciamento frente ao IBAMA, né, durante esse ano, para a partir do ano que vem se iniciar as obras. Então o impacto realmente financeiro e estrutural é muito grande, né? Então a gente vê com bons olhos, né? E esperamos aí conseguir, com os investimentos, absorver tudo isso. Perfeito. Né? E conseguir cada vez mais manter e buscar manter, e principalmente trabalhando junto com a população e recebendo deles, diminuir essa questão do descarte em locais públicos e privados. E que façam um descarte correto. Exatamente, né? Com material segregado. Exatamente. E agora, Maia, você tem uns minutinhos para dar uma mensagem final para o nosso espectador. Que mensagem você quer deixar para eles? Educação. Educação. Educação, né? Eduquem seus filhos, eduquem a sua rede de amigos, né? Converse sobre essas questões ambientais, porque elas são chave para o futuro. Sabe que eu brinco que não existe educação ambiental, existe apenas educação. Porque se as pessoas fossem educadas, elas não precisavam ter essa instrução toda ligada ao meio ambiente. Basta fazer o que é certo de forma educada. É a educação que traz isso. Exatamente. Certo. Gratidão aí pela oportunidade. Foi um prazer te ter aqui, Maia. Que venha mais vezes também. Espera aí. A gente fica por aqui. Até a próxima.